Começou no último 16, esse período eleitoral que se estenderá até a véspera da eleição, que acontece no dia 7 de outubro. É por isso que nós viemos conversar com o juiz, Dr. Edson. Ele é diretor do Fórum e também juiz eleitoral. Doutor, quais são os cuidados especiais que nós, como população, e também os candidatos têm nesse período eleitoral? Bom, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Enfim, o TSE, a cada eleição, ele baixa uma resolução, né, regulamentando o que pode e o que não pode, né? Então, o que a gente orienta os candidatos é que observem estritamente o que essa resolução ela dispõe. Ela dispõe, por exemplo, sobre tamanhos de adesivos, sobre o uso ou não de camisetas, enfim, ela é bem específica, na verdade. Então, ela vai ter lá o tamanho que pode usar um determinado objeto, metros quadrados, ela é bem específica. Então, a gente sempre orienta os candidatos a lerem, junto com a sua coligação, com o seu partido, com a sua assessoria, lerem essa resolução, porque ela é extensa, mas ela é bem específica, ela diz exatamente o que pode e o que não pode, né, com relação aos horários. Então, por exemplo, não pode showmício mais, que era algo que antigamente poderia fazer, hoje você pode fazer um comício, mas você tem algumas restrições de horário, né, você não pode fazer antes das 8 da manhã, por exemplo, nem depois das 24 horas. Você tem várias normas que elas regulamentam, elas dizem exatamente o que pode e o que não pode. Né? Então, a gente sempre orienta os candidatos a observar estritamente o que está escrito nessa norma, para não sofrer uma representação na justiça eleitoral, né? E para ter a campanha da mais forma que o candidato possa passar para o eleitor quais são suas ideias realmente, que isso que é o que interessa para a eleição, né? Agora, nós, como eleitores, temos direitos e obrigações. Quais são as obrigações? A gente tem algumas obrigações, né, como os eleitores, né, e o principal é escolher o melhor candidato e fazer a votação conforme estudando quais são os seus planos, quais são as suas ideias, né, e também o eleitor ele deve se preocupar em ver se ele está ok perante a justiça eleitoral, ver se o seu título está em ordem, se ele votou na última eleição, enfim, ele tem que ter esse preparo para chegar no dia da eleição, ele está ok para poder efetuar seu voto, que é o grande direito que ele tem, né? Mas ele também tem algumas obrigações, né? Então, essas obrigações às vezes também estão na lei e também tem que ser observadas pelo eleitor. Então, o eleitor também tem que tomar muito cuidado com a questão de compra de voto, que ele também pode se responsabilizar, a questão de doação, os limites que ele pode doar para o candidato, né? Então tem que tomar todo esse cuidado, na dúvida, procurar a Justiça Eleitoral, o site do TSE, do TRE, e tirar essas dúvidas antes de cometer, quem sabe, um ilícito eleitoral, né? Parece ser um pleito tranquilo esse ano, doutor? Sim, para nós, a Justiça Eleitoral aqui em Camorão, ele é um pouco mais tranquilo por se tratar de uma eleição estadual em que todo o registro, todas as candidaturas são efetivadas lá no TRE, né? Então nós ficamos aqui com o chamado poder de polícia, né? Então nós ficamos aqui fiscalizando eventuais abusos no direito de propaganda, né? Então nesses casos, mesmo no caso de propaganda pela internet, a competência também não é nossa, é lá no TRE. Então o que nós estamos aqui, na verdade, é mais como um serviço de fiscal mesmo, fiscalizando para que não haja abuso e que haja equilíbrio entre as candidaturas, né? Mas eventuais impugnações de candidatura, saber se o candidato pode ser, se ele pode ser registrado ou não, por exemplo, o caso do Lula, né? Isso é no TSE. E aqui no Paraná, o eventual candidato a governador, se tiver algum problema, se encaixar na lei ficha suja, né? Ficha limpa, né? Ele também o TRE que vai decidir se pode ou não sair a candidatura. Se alguém precisar fazer uma denúncia, por exemplo, em época de eleição, como é que faz, doutor? Ele pode procurar o cartório eleitoral. O cartório eleitoral, a partir de agora, ele começa a funcionar também em plantão. Então, nos finais de semana também estamos aptos para receber eventuais denúncias, né? Só salientando, né, que hoje talvez a forma mais comum de propaganda é pela internet, né? Pelas redes sociais. E nesse caso, essas denúncias têm que ser direcionadas diretamente ao TRE, que tem um canal direto para denúncia no próprio site. Doutor, todos os anos, quando são pleitos como esse de 2018, a rádio e televisão faz a transmissão do horário eleitoral gratuito. Aí o senhor chama todos os veículos de comunicação, esse ano vai ser mais ou menos assim? Sim, com uma ressalva, que esse ano, por se tratar de eleição estadual, quem define os horários, a divisão de tempo é o TRE lá em Curitiba. Tá? Aqui a gente faz isso aqui em Camorão quando é eleição municipal para vereador
e para prefeito. Por se tratar de uma eleição estadual, quem vai fazer essa divisão de tempo é o TRE lá em Curitiba, daí, juntamente com os candidatos, com as coligações.